A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos novamente fazendo a gravação, aproveitando aí as comunicações via internet, via computador, para podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, palavra de Deus. Gostaria, nesse primeiro instante, agradecer a todos, você que tem mandado mensagens, tem mandado vídeos, palavra de Deus, compartilhando. Muito obrigado a todos. Também queremos agradecer a todos que têm ajudado e colaborado para que esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas, via Facebook, via YouTube, via WhatsApp. Muito obrigado a todos os irmãos que estão orando pelos líderes religiosos, incluindo pastores. Muito obrigado pela sua oração, com certeza tem surtido efeito, Deus tem ouvido e graças a Deus temos com a autoridade do Espírito Santo, com as portas abertas, pregado o Evangelho para aqueles que têm ouvidos, aqueles que estão atentos, aqueles que querem saber um pouco mais sobre a palavra de Deus. Como é bom a sua oração, a sua intercessão, seus joelhos dobrados e aquilo que você tem colocado diante de Deus. Continue fazendo isso, será de grande valor. Mais uma aula da EBD, eu vou estar usando novamente a revista Atitude, a revista jovem que existe na Igreja Batista, na Praia de Ramos. Palavra de Deus na mão. Nesse instante vamos fazer uma oração e assim entraremos na nova lição do dia de hoje. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo acesso que temos à Tua Palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que nos ilumina, fazendo com que a gente entenda o máximo possível da Tua Palavra. Que no meu coração, no coração dos meus irmãos, ó Deus, daqueles que estão assistindo esse vídeo, possa fazer morada a Tua Palavra. E assim, através de nós, haja direção e controle do Senhor nas nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Estudo de número 9. Você que tem a revista Atitude ou a Compromisso, você pode naturalmente acompanhar ele. No texto que se coloca Efésios capítulo 5 e o capítulo 6. O texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. O tema dessa lição é um dos temas que fazem mais reverência a nós, seres cristãos, aqui no mundo. A conduta do crente no mundo. Olha só o tema, a conduta do crente no mundo. Quando eu leio esse termo conduta, essa palavra conduta, logo vem à mente um título de um livro bastante conhecido no meio evangélico, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Sempre quando fala de conduta e conduta do crente, do cristão, logo vem esse livro, que já tive a oportunidade de ler, Em Seus Passos, o que Jesus faria. Então, quando a gente vê essa lição, esse estudo de hoje, da lição 9, algo que salta aos nossos corações, que salta a nossa mente e faz a gente avivar mais ainda a nossa postura e a nossa atitude diante do mundo, da sociedade, de todos aqueles que nos assistem. Bíblia na mão, Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Versículo 16:
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículo 15 e o 16. Essa lição de hoje, a conduta do crente no mundo, vai abrilhantar cada vez mais o nosso sentimento cristão aqui no mundo, né? Aqueles que precisam avivar isso, né, na mente, no coração, vai estar se identificando, vai estar se igualando e entendendo muitas coisas. Aqueles que ainda não compreenderam, né, a ideia e o propósito de Deus, através dessa lição vai abrir a mente, porque as palavras são tão simples, são tão claras, são tão objetivas e fácil de assimilação, que lógico, né, vai ver aí, né, aquela ideia, aquela proposta, é assim que tem que ser. Dentro dessa lição, a gente vai ver algumas situações aí muito nossa, particularidade nossa, né? A gente descobre nessa lição, né, o que quer dizer filhos da luz, o que é andar e viver na luz. A ideia e a proposta de a gente ter a mente e o coração, né, e o nosso interior cheio do Espírito. E o que quer dizer isso? Viver cheio do Espírito, ao invés de não se embriagar com vinho, mas a gente se encher do Espírito. Tudo isso a gente vai ver nessa lição aí: vida conjugal, marido, mulher, a importância e o valor, né, que existe neles, orientações da relação entre pais e filhos, né, o que a Bíblia diz, o que Deus ele deseja, né, dos pais, dos filhos, né, e a postura e a conduta que devemos viver. Vamos lá, vamos começar na introdução aí. Uma vida com Deus implica que os cristãos sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1, já diz logo essa ideia e proposta: imitadores de Deus, né? Então, quem nós devemos imitar, quem nós devemos se assemelhar, né? Qual é a nossa postura? É do fulano, é da fulana, é de um, é do A, do B, do C? Quem nós devemos imitar? Versículo 1 do capítulo 5 de Efésios já vai dizer claramente que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, ok? Não um filho rebelde, não um filho furioso, não um filho, né, desdém, que não quer saber de nada do pai, mas como filhos amados. Por isso não há sentido viver com Deus e ter práticas que o desagradam. Olha só, a importância, né, de um Deus, né, que é um Deus soberano, onipotente, poderoso, né, pode fazer infinitamente mais. Então, quando nós se identificamos com Deus, somos imitadores de Deus, né, as nossas práticas não devem desagradar a esse Deus. Deve sim agradar a Deus, tá? Alguns exemplos das coisas que desagradam a Deus. Tem coisas que desagradam a Deus: imoralidade sexual, tá? Imoralidade sexual, impudicícia, relação sexual ilícita, tá? Do grego porneia. 2, impureza, tá? Algo que desagrada a Deus. Impureza refere-se à prática do sexo fora dos padrões de Deus. Terceira coisa que desagrada a Deus: cobiça. Cobiça desagrada a Deus. Desejar ter sexo com alguém que não lhe pertence, isso desagrada a Deus. Obscenidade, conversa torpe, conversas obscenas e repletas de lascivas, isso desagrada a Deus.
chocarrices, gaguejos imorais, piadas sujas e vocabulários vulgar desagrada a Deus. Então isso, né, são questões que, quando nós se associamos a Deus, fazemos parte de Deus, né, e entendemos que a nossa vida pertence a Deus, são práticas que não devemos colocar em prática. Isso faz parte de nós. Uma das observâncias que existe na capa da revista Atitude é que alguém escreveu num caderno, está aí deitado, né, para os santos da igreja, ou seja, né, toda a ideia e proposta da revista, né, desse trimestre é para os santos da igreja, para aqueles que são separados, né, por Deus e estão na igreja, ou seja, toda a educação é para aqueles que vivem, né, na igreja. Então a prática é nossa, o compromisso é nosso, daqueles que fazem parte diretamente, né, da família de Deus. Paulo chega a ser incisivo sobre isso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Capítulo 5, versículo 5. A ira de Deus vem sobre os obstinados em viver seguindo seus impulsos. Olha só, né, uma dica, uma orientação, né, viver os nossos próprios impulsos podem muito desagradar a Deus. Então a gente precisa, né, dentro da educação, né, de nossas condutas, né, viver de acordo com os preceitos de Deus, não mais segundo a nossa própria vontade, nossos próprios impulsos. Os filhos da luz. Essa semana, uma das nossas irmãs, chamada Elza, né, colocou no grupo do WhatsApp, né, um trecho, né, da canção Filhos da Luz, né, muito provavelmente a irmã está inteirada aí na revista e muito provavelmente leu, né, esse capítulo aí, capítulo 5, né, versículo do 8 ao 13, vai falar sobre os filhos da luz e realmente é a nossa praia, é a nossa prática, ser filhos da luz, né, que é o contrário de trevas. Ser filho da luz é viver em bondade, justiça e verdade. Isso é a prática dos filhos da luz. Viver em bondade, justiça e verdade é o versículo 9. É a dica, a orientação, é o estudo, é o ensinamento nessa parte, né, da nossa revista aí. Somos filhos da luz e isso implica em 4 verdades para os discípulos de Jesus. 1. Vivam como filhos da luz, versículo 9. Um estilo de vida, uma praxis que enfatiza sua relação com os valores do reino de Deus e não uma atitude esporádica, de vez em quando, né? Aqui hoje eu sou filho da luz, amanhã, depois eu não sou mais filho da luz, daqui a algumas semanas eu serei filho da luz. Não, a ideia é que seja uma prática, uma conduta, uma vida, para que aquilo que nós falamos, né, seja aquilo que nós praticamos. Número 2, aprender a discernir o que é agradável a Deus. Olha só, esse número 2, né, dos filhos da luz, né, é interessantíssimo, porque vai falar sobre a sensibilidade espiritual, que muitas das vezes, né, nós precisamos, né, buscar, né, encontrar em Deus, né, o nosso Deus, a sensibilidade espiritual. Às vezes nós não temos a sensibilidade para entender as coisas ao nosso redor, né? Então, aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor, versículo 10 do capítulo 5.
devemos viver em função de agradá-lo. A sensibilidade espiritual se adquire investindo tempo com o Senhor. Investindo tempo com o Senhor, né, adquirimos sensibilidade espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Número 3, não participem das obras infrutíferas das trevas. Trevas é uma coisa, luz é outra. O oposto da luz é trevas. Então, se nós não estamos na luz, né, então, consequentemente, né, estamos nas trevas, né? Então, as nossas práticas irão dizer aquilo que nós estamos. Qual o lado que nós estamos? Estamos na luz ou estamos nas trevas? Devemos pensar nisso, entender isso muito bem, para que, né, quando a gente colocar algumas coisas em prática, a gente não se encontre, né, no lado escuro da força, no lado negro da força, como diz, né, os Star Wars, mas que a gente esteja sempre do lado da luz, ok? Que é o Cristo Jesus na nossa vida. Número 4, exponham na luz, o versículo 11. Pregar a palavra de Deus é trazer à luz da palavra de Deus as práticas das trevas. A maneira de se combater as trevas é com a luz. Salmo 119, versículo 105, nosso conhecido, né, versículo da lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, é a palavra de Deus, ok? Então, ser filhos da luz implica aí em condutas, em atitude, deveres e práticas que vão fazer menção do lado que nós estamos. Necessidade de estarmos atentos, olha só a coisa de estar atento, né? O pai e a mãe está atento a tudo aquilo que está na sua casa, né? Pessoas, funcionários de suas empresas estão atentos, né, a tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor em suas empresas, né? E nós, como filhos de Deus, devemos estar atentos a tudo que está ao nosso redor, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver, né, e quem sabe direcionar o nosso foco naquilo que realmente vai fazer menção daquilo que nós somos, o que nós temos, tá? A vida cristã é dinâmica e não permite inércia, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, versículo 14. Essa é a deixa para nos ensinar que não podemos nos comportar como mortos, pois a vida cristã é palpitante. Paulo enfatiza aos filhos de Deus a viver como sábios na administração do tempo, aproveitando-o da melhor maneira possível, porque os dias são maus, versículo 16. Além de compreender a vontade de Deus, versículo 17, tendo a certeza que ela é a melhor coisa que possamos nos acontecer. Romanos 12, versículo 1. O texto de capítulo 5 de Efésios, né, diz que uma vida embriagada de vinho traz vários problemas. No entanto, alguém não se embriaga apenas em bebidas alcoólicas, mas igualmente com trabalho, hobbies, dinheiro, sexo, entretenimento, crise, paixão, etc. Olha só, uma luz, uma brilhantar aí da ideia, do propósito de se embriagar, não se embriagar só com vinho, né, com bebidas alcoólicas, mas podemos nos embriagar de várias formas e situações,
trabalho, hobbies, sexo, crise, entretenimento, etc. Várias coisas que pode, nos embriagar, Mas a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, versículo 18, Efésios 5, versículo 18. O que quer dizer ser cheio do Espírito? Só para lembrar, tá? Ser cheio é estar sob o controle total do Espírito de Deus. É a garantia que as demandas do mundo aqui não sequestrem a sobriedade. Então, ser cheio do Espírito é estar sob o controle total do Espírito de Deus, tá? Ser cheio do Espírito é estar no controle do Espírito, de Deus na nossa vida. Você está cheio do Espírito, a sua vida está sendo conduzida, pelo Espírito Santo, ou as condutas que estão sendo tomadas de acordo com a sua própria vontade, de uma forma bruta, sem pensar, e as consequências vêm e depois vem o arrependimento. Então, andar segundo o Espírito vai estar trazendo consequências legais e aplausíveis, aonde o nome de Deus será glorificado. Dicas e orientações aí, da conduta da vida conjugal. Você que é marido, você que é mulher, você que tem aí seu cônjuge, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o versículo 33, tem aí as dicas e orientações, da parte de Deus, contida na palavra de Deus, extraída da palavra de Deus, como que se deve, se postar, a esposa, o esposo, a forma, a maneira, o gesto, o pensamento, tudo isso extraído aí da palavra de Deus, tá? A vida conjugal seria diferente se os cônjuges atentassem para a palavra de Deus. O Criador estabeleceu uma ordem em sua criação que continua a valer nos dias de hoje. Para Paulo, ele não é uma estrutura de dominação ou opressão, mas algo maravilhoso, a vida conjugal, que ao constituir o Criador disse: muito bom é a vida conjugal. Gênesis capítulo 1, versículo 31. A alegoria de Cristo e a igreja é aplicada à vida conjugal. Vejamos, a gente vai ver aí a ideia do esposo, da esposa, e a associação entre Cristo e a igreja, tá? Nós temos essa associação aí chamada alegoria, Então, a Bíblia, vai falar sobre a atitude e a postura entre o homem e a mulher na vida conjugal, fazendo essa comparação entre Cristo, e a sua igreja, referindo aí a sua esposa. Esposa, hoje existe uma hermenêutica tendenciosa para a interpretação desse texto, pois muitas mulheres se sentem desconfortáveis e diminuídas no seu papel no lar. A liderança deve ser compartilhada, mas para o Criador, o líder é Ele é o líder. Submissão, de acordo com a palavra de Deus, é pôr-se como auxiliar na missão do outro. Não é ser inferior ou menos importante. Ser ajudadora, idônea, não é uma patente menor. O salmista diz que o Senhor é o seu ajudador. Salmos 54, versículo 4. E isso não quer dizer que Deus é inferior ao salmista.
A expressão como ao Senhor, versículo 22 de Efésios 5, significa por amor, com confiança e alegria. É a ideia e a proposta da palavra de Deus quanto ao posicionamento da esposa no lar, né? Que significa ser esposa no contexto bíblico da palavra de Deus. Qual é a ideia e a proposta aí? Não é de maneira nenhuma, né, minimizar a importância da mulher, né? De maneira nenhuma dizer que a mulher é escrava do homem. Não é isso, não é essa conduta, não é essa postura de inferiorizar a mulher, né, e colocar o homem aí numa posição de dominante, né, de opressor, de coisa, né, violenta. Não é essa a proposta da parte de Deus, mas é a proposta totalmente ao contrário, porque existe aí os seus deveres, né? A esposa tem a sua importância, tem o seu valor, e o esposo também tem o seu valor. E são 7 as ideias que Deus propõe para o esposo legal e que está no contexto bíblico. São 7 ideias e propostas que a gente enxerga na Bíblia, e o apóstolo Paulo vai elucidar muito bem essas questões. O esposo, alguns têm a visão superficial desse texto, reduzindo a submissão da esposa e a autoridade do esposo, mas isso é ignorar a intenção do ensino bíblico. Para o autor bíblico, o esposo precisa, 2 pontos. Número 1, ser provedor do bem-estar da esposa, o versículo 23, ser provedor do bem-estar da esposa. A alegoria do Cristo fez pela igreja como cabeça nos traz um ensinamento que houve um envolvimento por completo para o bem-estar dela. Então, pegando a alegoria entre Cristo e a igreja, é que Jesus Cristo, ele quer muito bem a sua igreja. Então, o bem-estar da sua esposa é provido pelo homem, pelo marido, pelo esposo. Então, fazendo essa comparação aí, Cristo quer bem a sua igreja. Então, o homem tem, né, a ideia e a proposta de ser provedor do bem-estar da sua esposa. Número 2, amá-la como Cristo, versículo 25. Cristo amou de maneira incondicional e profunda a sua igreja, mesmo sabendo que ela não era perfeita. É isso mesmo, a igreja de Cristo não é perfeita, mas perfeito é aquele que domina, é aquele que é o cabeça e faz de nós perfeito segundo a estrutura que ele mesmo propõe para a nossa vida. Então, amá-la como Cristo é entender que deve amar a sua esposa, né, da melhor maneira possível, como Cristo amou a sua igreja. Nós não temos o amor de Cristo na sua essência, mas aquilo que nós podemos nos esforçar, o marido deve fazer a sua parte. Número 3, entregar-se por ela, o versículo 25 também tem essa frase aí, né? Ele se entregou ao sofrimento e recebeu a ira de Deus e a morte numa demonstração de quem ama, ok? Entregar-se por ela é um esforço, dedicação, uma vontade e uma determinação de se entregar por ela. Número 4, promover a santificação dela pela palavra aí, né, com letra maiúscula. Então sintetiza que não é a palavra humana, mas a palavra de Deus, versículo 26, tá? Então não se ensina palavra de Deus teoricamente. Vida transformada transforma outras vidas para santificação, ou seja, se eu tenho uma vida transformada, eu vou transformar outras vidas através da palavra de Deus, não da minha palavra, ok? Número 5, né? São 7, estou no número 5, apresentá-la gloriosa, o versículo 27 de Efésios 5.
Uma mulher bem amada é fulgurosa, brilhante. Isso está além das roupas, cabelos, joias e maquiagem, mas é um estado de espírito. Apresentá-la gloriosa, versículo 27, é proporcionar à sua esposa um estado de espírito gloriosa, né, brilhante, né, porque veste roupas magníficas, né, com muito brilhante, né, etc e tal, mas o estado de espírito da sua esposa tem que ser radiante, porque o seu esposo apresenta ela gloriosa. 6. Apresentá-la inculpável, versículo 27. Adão culpou a Eva, enquanto Cristo absolveu os erros da igreja para torná-la sem culpa. Cristo absolveu os erros da igreja para torná-la sem culpa. Erros todos cometem, mas culpa é um estigma que arruína a vida. Culpa é um estigma que arruína a vida. A gente precisa pensar um pouco aí antes de acusar, antes de falar, antes de culpar, porque, né, o peso das palavras podem e muito, né, machucar, né, o sexo oposto. Então a gente deve se preocupar aí, tá? Número 7, cuidar como Cristo. Cuidar como Cristo, versículo 29. Cristo nutre e cuida da sua igreja, além do material. Envolve o emocional, físico, espiritual, moral. O cuidado efetiva-se, né? O cuidado se efetiva com a presença. O cuidado com a esposa se efetiva com a presença. Ou seja, dicas importantíssimas extraídas da palavra de Deus. Qual é o comportamento, conduta, atitude do esposo em relação à esposa e a esposa em relação ao esposo, como que deve se comportar, né, também nos dias de hoje. Se comportava nos dias, né, antigos, hoje tem como viver, amanhã e sempre tem como viver. Palavra de Deus, né, nos exemplifica, nos orienta, nos dá dica de como se comportar. Voltando ao título da lição 9, a conduta do crente no mundo que nós vivemos. Então, né, homem, mulher, né, tem a sua conduta, tem a sua postura, tem a sua atitude. Isso a gente deve observar. Nessa parte aqui, né, tem a orientação, né, para a relação pais e filhos. Aí já entra no capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, do versículo 1 até o 4, né, tem aí as orientações, né, da relação entre pais e filhos, ok? Então isso nós devemos entender e observar. A obediência aos pais é uma marca dos que nasceram em Cristo. Olha só que frase, que importância, que valor. A obediência aos pais é uma marca dos que nasceram em Cristo. Que beleza, né? É nós, os evangélicos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm uma vida e uma conduta, né, segura com Deus. É viver uma vida dessa forma, tá? Então isso é uma orientação, né, na palavra de Deus, né, como que se deve se comportar os filhos em relação aos pais e vice-versa. Os pais que servem ao Senhor devem criar seus filhos em amor, sobre a instrução dele e não com
protecionismo, centralizar os filhos, parcialidade, palavras malditas, favoritismo, sem limites, subestimando-os, ausência, violência. Isso não vem da parte de Deus, né? São características que Deus não aconselha, não orienta, tá certo? Então os filhos têm, né, a sua importância, os pais também têm as suas importâncias. A palavra de Deus vai dizer isso, vai orientar, vai dar a dica de como se comportar aí. Orientação para relação de trabalho. A orientação partindo da palavra de Deus para a relação do trabalho. Capítulo 6 de Efésios, versículo 5 até o 9. Paulo apresenta 3 princípios que desarticulam todo e qualquer tipo de exploração. Olha só, relação do trabalho. Boa vontade, versículo 7. Justiça, versículo 8. Igualdade, versículo 9. Esses princípios se aplicam a quaisquer tipo de relações de trabalho. Quem trabalha deve ter respeito, versículo 5, tem que ter sinceridade, versículo 5 ainda, ter honestidade, versículo 6, ter boa vontade, versículo 7, é a orientação da parte de Deus em relação ao patrão, o empregado, empresário e seus subordinados, cada qual no seu lugar, fazendo a sua parte. A ideia é de vida longa, né, em relação a trabalhos, ok? Vínculos empregatícios. E vós, senhores, o versículo 9. Aqui se enfatiza as obrigações. O versículo 9 enfatiza as obrigações dos empregadores. Estes terão que ser sem prepotência, sem ameaças, sem arbitrariedade. Não se deve usar o poder para manipular ou explorar a vida do outro. É a dica, orientação para a conduta dos servos de Deus no mundo em que vivemos. Então, dicas, orientações, procedimentos que devemos ter para que o nosso Deus que está lá em cima, olhando para nós, não se desagrade de nós e fique triste em relação à nossa postura, né? Nós não devemos jogar por terra tudo aquilo que Deus nos orienta, nos ensina, nos educa, né? Acredito que Deus, né, realmente se entristece, enquanto Ele está se entristecendo, né, em alguns que não colocam em prática a sua palavra. Lição em foco. Paulo conclui sua missiva exortando seus leitores a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ok? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vivemos uma guerra espiritual que só se vence com armaduras e armas espirituais. Precisamos entender que a posição da igreja não é passiva ou de defesa, mas de ataque. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão ou resistirão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Nessa guerra é importante afivelar o cinto da verdade em sua cintura. Cinto da verdade em sua cintura. A verdade pode ser combatida, mas nunca derrotada. A verdade pode ser combatida, mas nunca derrotada. Verdade, tá? B. Vertice da couraça da justiça. Cristo satisfez toda a justiça
em nosso favor. É Ele quem nos justifica. É Cristo que nos justifica, tá? C, calçar os pés com o Evangelho da paz, tá? A ideia é clara que as sandálias é para quem está em movimento pelo mundo, pregando o Evangelho. Escudo da fé, no meio do qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, a confiança inabalável na fidelidade de Deus. Capacete da salvação, a mente convicta de quem realmente somos, salvos, filhos e cordeiro de Cristo, da glória eterna. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus vence a tentação no deserto pela palavra de Deus, tá? Jesus, ele vence a tentação no deserto pela palavra de Deus. A eficácia dela depende da sua prática. A eficácia da palavra de Deus no mundo atual depende, de quem a pratica, ok? Então, quando nós praticamos a palavra de Deus vence primeiramente nós, porque colocamos em prática e nos rendemos a ela, Nós somos envolvidos na palavra de Deus, e quando ouçamos isso, pelo mundo afora, outras pessoas são atingidas pela palavra de Deus pelo nosso intermédio. Quando nós não colocamos a palavra de Deus em prática, fatalmente, outras pessoas surgirão e colocarão a prática, porque a palavra de Deus, ela não é em vão e não volta vazia para a sua missão pelo qual foi colocada. Mas temos o privilégio, nos dias de hoje, no momento de hoje, na atual conjuntura, em colocar a palavra de Deus em prática. Então, a nossa conduta deve ser sempre, pensamento em Deus, vontade de Deus. Em meus passos, o que Jesus faria, diante de todas as situações que estão acontecendo ao redor. Então, para tomar uma atitude, a gente deve, viver a ideia e a postura da armadura. A armadura não cumprirá a sua função na vida do soldado se ele não a usá-la. A utilização dela ou não dirá se está batalhando ou se é preciso ainda ser ainda resgatado. A oração que nos coloca de pé, aptos para a batalha, é apresentada por Paulo com algumas marcas importantes. Efésios capítulo 6, do versículo 18 até o 20. Primeiro, é contínua. Segundo, guiado pelo Espírito. Terceiro, perseverante. Quarto, é intercessória. E quinto, pelo líder espiritual, a oração que nos coloca de pé, aptos para a batalha, tem esse sentido, tem essas importâncias, tem esses valores. Então, quando nós nos debruçando sobre a palavra de Deus, a gente compreende qual a vontade do próprio Deus, e qual é a maravilhosa vontade dele para a nossa vida, ok? Então, você e eu temos aí a missão de ter uma conduta não somente diante da sociedade boa e agradável, mas também diante de Deus que está nos vendo, nos enxergando. Viva assim, e você será, um parceiro, um colaborador, aquele que foi alcançado pela palavra de Deus e está colocando em prática toda a educação que procede dele e que sai da sua boca, entra no coração, entra na mente, faz morada, e todo o nosso procedimento será luz e não trevas, porque a luz está passando em nós, vive em nós, está continuamente em nós, até Ele nos levar para o céu. Viva assim, viva a vida dessa forma,
e que Deus sempre, esteja nos orientando, que a sua palavra não cesse em nós, viva a palavra de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que o outro ao nosso redor não esteja vivendo a palavra de Deus, mas o individualismo nessa situação vai ser de grande valor. Eu vou viver a palavra de Deus. Pessoas não estão vivendo a palavra de Deus, mas eu estou vivendo isso que importa, porque o meu relacionamento é com Deus, e assim atingindo as pessoas, eu relacionando com as pessoas e atingindo a Deus, mas eu passo primeiro por Deus, Deus me atinge com a sua palavra e o meu relacionamento com as pessoas será muito mais aplausível e de acordo com a sua palavra e a sua vontade na nossa vida. Fique firme, viva cada dia mais a palavra de Deus, não se desespere, não perca a fé, não se iluda com as coisas que o mundo oferece, não jogue fora tudo aquilo que Jesus comprou na cruz, não dê desvalor àquilo que foi feito lá na cruz, mas viva sempre pensando que Jesus está com você e Ele vai na tua frente por toda a sua vida. Vamos fazer mais uma oração. Eu vou estar pedindo a Deus pela sua vida, pela sua vida espiritual, as áreas que compõem a sua vida, para que cada vez mais, como diz a palavra do Senhor, que você seja fortalecido, e na força, de Deus, no poder de Deus, da palavra de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos aí, aonde você estiver, ouvindo aí, a minha voz ou assistindo através das comunicações via internet. Ore junto comigo. Amado Deus e amado Pai, tua igreja que depende do Senhor, que precisa do Senhor, reconhecemos que o Senhor é o nosso cabeça, o Senhor é o nosso provedor, do Senhor provém tudo aquilo que nós necessitamos. Ó Deus, que nós, como igreja do Senhor aqui na terra, sejamos sempre fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vivamos dia por dia, que nós conscientemente, ó Deus, aqui na terra vivamos para a glória do teu nome, através das atitudes, dos passos, das palavras, dos procedimentos, para que em nada nós ficamos devendo ao Senhor em primeiro lugar, principalmente as pessoas aqui na terra, mas que a nossa conduta, ó Deus, seja a máxima parecida com o seu Filho Jesus aqui na terra. Conduta, palavra, justiça, retidão, ó Deus, postura, tudo isso a gente deva viver assim para a glória do teu nome. Que o nosso testemunho aqui na terra, Senhor, possa ser digno de sermos os teus filhos, representantes do teu reino aqui na terra. Perdoa nossos pecados, perdoa as nossas negligências, as coisas que nós cometemos, e que no nome de Jesus, que o novo procedimento possa acontecer dia por dia na nossa vida. No nome de Cristo Jesus, tome os filhos, os maridos, as esposas, os líderes, os homens e as mulheres, para que no Senhor, ó Deus, tenhamos sempre a proteção, para que em nada nós estejamos capengas, ó Deus, e sem noção das coisas que devemos fazer, mas que a gente possa estar sempre sendo nutrido pelo Senhor e obedecer a tua palavra em tudo. No nome de Cristo Jesus, gostaria de lembrar, ó Deus, ainda dos médicos e de todo o pessoal que está trabalhando no essencial em meio a essa pandemia que assolou todo o mundo. Que o Senhor cada vez mais permita que os médicos, todo o grupo, ó Deus, enfermeiros, clínicos, ó Pai, aqueles que trabalham na segurança,
tenham, ó Deus, total condições de poder sair dos seus lares e voltar em paz, sem nenhuma contaminação, protegido pelo Senhor. Abençoe também, ó Deus, o governo, ó Pai, atual aqui no Brasil, no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que toda a sobriedade, que toda a mansidão, sabedoria, entendimento possa ser colocado em prática para conduzir em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo. Ó Pai, no nome de Jesus, que cesse a corrupção, que cesse a roubalheira, que cesse, ó Pai, o olho grande, que cesse, ó Deus, tudo aquilo que é abominável, Deus, na Tua palavra, que cada vez mais, ó Deus, a gente veja a justiça social, a justiça, ó Pai, do Senhor, a justiça dos homens, não, ó Pai, puxando qualquer tipo de investimento para o seu lado, mas no nome de Jesus, que a consciência esteja sendo, ó Deus, levada em consideração e que nada deve ser colocado no bolso, ó Pai, por meios ilícitos, mas sim aquilo que é digno, aquilo que é do trabalho, que é do esforço, é do salário daqueles que estão conduzindo na parte política o Brasil. No nome de Cristo Jesus, console, ó Deus, ainda mais aqueles que perderam um ente querido, ó Pai, em meio a essa pandemia do Covid-19. Ó Pai, no nome de Cristo Jesus, nós não queríamos perder pessoas, mas estamos perdendo mais de 5.000 pessoas, ó Pai, mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono daquilo que nós somos, o que temos. O Senhor dá e o Senhor tira, então seja sempre feita a Tua vontade, mas que o conforto, o consolo esteja chegando nas casas, nos lares daqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão precisando de necessidades básicas, ó Pai, de alimentos, de suprimentos, que o Senhor possa enviar através daqueles colaboradores, ó Pai, direto ou indiretamente, do governo ou não, ó Pai, a casa daqueles que precisam, no nome de Cristo Jesus. Eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe você.